Pessoal, pode meter bronca aí, Bernardo. Beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome, como foi falado, meu nome é Bernardo. Eu sou dev na Navarra Technologies. Só para me apresentar um pouco a empresa. A gente trabalha com soluções financeiras para o mercado de energia. E eu tenho como hobby, assim, sempre me interessei muito por essa área de machine learning e aprendizado, redes neurais e data science. E hoje eu vim colaborar aqui com essa apresentação das redes neurais. Né? Eu separei ela em duas partes, assim, para poder nivelar todo mundo, assim, ficar assim, de uma forma que não seja também muito técnica, mas assim, para ter um certo contexto também, porque a gente ouve muito falar sobre redes neurais, mas às vezes não sabe mais ou menos o que é, ou como é tratado. Então, a primeira parte ali, eu separei ali alguns slides ali de base, assim, nada muito formal ali, para explicar ali mais ou menos o que é uma rede neural, explicar assim as etapas que tem e o porquê daquilo tudo. E depois a gente parte para a parte do algoritmo ali, onde eu vou desmiuçando, explicando ali o algoritmo que eu fiz. Mais uma vez é uma questão mais assim de ser didático, não, o foco ali não é ter uma acurácia muito alta, ou ter um algoritmo mega complexo, mas entender como funciona, como é feito, para que qualquer pessoa que não tenha tido essa experiência entender a base das coisas, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para essa primeira parte da apresentação aqui. Se vocês estiverem vendo, por favor, me avise, porque às vezes tem um delay Ah, para não beleza. começar. Tá, beleza. E também, como falei, que tentar, vamos tentar encarar como uma coisa talvez um pouco mais informal, assim, já que a gente está vendo uma coisa mais assim, para quem não viu. Então, se tiver alguma dúvida, alguma observação, algum comentário para acrescentar, pode abrir o microfone e falar, porque aí acho que todo mundo quer dizer a dúvida de um, a dúvida do outro, e às vezes um comentário pode contribuir também para a pauta toda. Então fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, que eu falei que é a parte mais teórica aqui, eu separei aqui para falar sobre a origem de redes neurais artificiais, né? Por que tem esse nome, o porquê que é dito dessa forma. Depois a gente falar sobre o conceito perceptron, explicar o que é uma função de ativação e por que ela tem essa importância, tanto no contexto das redes neurais. Falar sobre os algoritmos de otimização e funções de perda. E também a generalização do conceito do perceptron e para a gente ver o que a gente tem hoje. Né? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de rede neural é que não é um conceito novo. A gente vê muita gente falando sobre redes neurais hoje em dia, só que a gente muitas vezes acha que é uma coisa nova, por a gente estar falando sobre deep learning, redes convolucionais, até com a parte como se fala, de visão computacional que usa muito. E a gente acha que é uma tecnologia nova, e na realidade a rede neural ela veio ali da década de 40, ali, o conceito ali, é, que veio, tipo assim, esse nome não veio à toa, porque a ideia é que nessa época, quem estava estudando ali estava querendo fazer um modelo computacional que se comportasse como um cérebro humano para resolver problema. E o que acontece é que, por que então ficou mais famoso agora? Porque havia muitas limitações do modelo na época. Acontece que a rede neurais, ela, obviamente, como qualquer tecnologia, ela vai se desenvolvendo aos poucos, ganhando forma, assim, em questão teórica, desenvolvimento e tal, mas ela
tinha muitas limitações, assim, tinha vários problemas básicos, assim, tem o famoso problema de resolver uma lógica XOR, que a rede neural, o modelo que eles tinham na época, não resolvia. E depois que foram, com as décadas passando, que foram desenvolvendo modelos mais complexos de redes neurais, eles começaram a entrar na barreira do processamento, porque, ok, a gente consegue resolver, mas vai deixar uma máquina resolvendo durante horas e horas e dias para fazer uma coisa que um ser humano consegue fazer em 10 minutos. Ficava meio lógico. Então, começava a ter problemas de processamento. A gente não tinha tecnologia de processamento suficiente para fazer com que o uso de uma rede neural fosse justificável. E eu trouxe essa imagem para a gente lembrar que isso é uma ilustração de como é um neurônio humano. E a gente vê que o neurônio biológico, ele como é que é? Ele é ligado em vários neurônios, uma rede neural biológica, ele é ligado de vários neurônios, de forma que vários impulsos elétricos arranjados entre si fecham um comportamento, uma mensagem que queira passar que no cérebro, né, que o cérebro faz para que a gente tenha cada combinação ali tenha um resultado diferente. Então esse arranjamento entre diversos neurônios ligados entre si, assim, meio igual uma teia, assim, ela faz com que tenha uma complexidade absurda. Então, baseado na natureza, as pessoas já sabiam que existia alguma coisa valiosa assim, para se investir em estudo baseado nisso, né? Porque era uma coisa que funciona muito bem no ser humano. Na natureza, de forma geral, não só no ser humano, né? E o que chegou de conclusão a princípio foi o conceito de perceptron. O que é um perceptron? Perceptron, ele basicamente ele é o modelo mais básico de uma rede neural. Ele é uma rede neural de um neurônio só. Então, a gente tem essa representação gráfica, que basicamente mostra de uma forma mais lúdica, assim, menos abstrata, como funciona matematicamente uma rede neural. Você tem as entradas, né, de x1 até xn, onde ela é multiplicada por um peso, e esse respectivamente, né, de W1 até Wn, e esses pesos eles são somados no neurônio. Esse neurônio ele vai pegar todas as multiplicações, vai fazer a soma, e você vai ter um valor z, conforme essa primeira equação aqui na direita. Então, essa soma, ela passa por uma função denominada função de ativação, que nela, o resultado dela, essa função sigma, que ela vai cuspir um valor que é o valor que vai ser passado para frente. Que no caso de um perceptron, ele é o resultado final. É o resultado que a gente está esperando ali. Acontece que esse é uma primeira... essa conta que você faz na mão, assim, parece bem simples, assim, essa é a primeira iteração do perceptron. E, obviamente, se você estipular valores de pesos ali e você fizer a conta, provavelmente vai dar o resultado vai ser um valor ruim, porque você estipulou aleatoriamente os pesos, né? Mas a magia da rede neural, ela parte quando você tem que... Na verdade, o objetivo da rede neural é você encontrar os valores de pesos, tais que os resultados, o resultado, no caso, o A, que saia conforme você está esperando. E isso tudo levando em consideração todos os inputs que você tem, que você usa para treinar o seu algoritmo. Então você faz todo esse processo iterativo e você acha os valores ótimos de peso.
uma parte importante de salientar é que essa primeira etapa aqui, onde você chega até o Z, ele é uma. O que você está fazendo é basicamente uma combinação linear, né? É uma combinação linear entre. Uma combinação linear dos valores de x multiplicado por um valor, um escalar, né? Então, tudo isso. E a primeira coisa que você pensa assim, tá, eu estou usando uma combinação linear para resolver um problema computacional que não necessariamente é linear. Então, por que isso me ajudaria? Nisso entra a função de ativação sigma. Porque quando a gente tiver com função de ativação, o objetivo primário da função de ativação é justamente você dar esse toque de não linearidade para as redes neurais. Porque você fazer combinação linear das coisas ali não vai te ajudar muito ali, né? Então, dependendo da função de ativação que você escolhe, que é essa função sigma aqui desse slide anterior, você dá uma cara diferente para o seu resultado. Por exemplo, essa sigmoide aqui, ela vai variar o seu output ali entre 0 e 1. Então, ela é muito usada para quando você quer atribuir um valor de probabilidade ou alguma coisa nesse sentido. Você quer que seu valor esteja entre 0 e 1, ou você quer ter fazer uma classificação binária entre você quer saber se o seu resultado final vai ser 0 ou 1. A ReLU, por exemplo, ela é linear no positivo e 0 no negativo. Então, esse 0, ele dá uma noção de você meio que desligou o neurônio, digamos assim. Então, você dá uma não linearidade e dá uma interpretação até. E a parte positiva ali, ela simplesmente rebate o valor, assim, sem alteração. E existem diversas outras. Cada hora o pessoal está inventando uma função de ativação diferente, assim, traz uma característica diferente. Então, o uso dela, e saber assim, pô, Bernardo, então qual que eu devo usar? Então, vai depender do que você está querendo, qual é o seu objetivo. Porque, dependendo do contexto, você vai ter que usar uma diferente. E foi o que eu falei, por exemplo, se você quer fazer um span ali de todos os valores reais, talvez você tenha que usar uma linear. Mas se você quer só dos positivos, ali talvez você faça usar uma ReLU. Mas se você quer ter uma opção do seu neurônio não atuar ali, então você pode usar a ReLU realmente, porque ele vai ficar só nos positivos. E por aí vai. Depois que, bem, eu falei que aquele processo todo ali daquela conta ali inicial, ela é a primeira iteração, né? Então, como é que a gente consegue otimizar o algoritmo e ter um resultado bom, assim, dado uns pesos aleatórios? Geralmente um algoritmo computacional, muitas das vezes a gente começa com valor aleatório. Como é que a gente tem uma otimização? A gente primeiro tem que definir o nosso erro, a nossa função de perda. Que a função de perda basicamente é o quanto que o meu valor da saída está me diferindo do valor esperado. Então, essas funções de perda, elas podem ser baseadas em logaritmo, podem ser até mesmo só simplesmente a diferença entre os valores. Então, mais uma vez, dependendo do contexto, dependendo do que faz sentido ali, usam valores diferentes. E legal do logaritmo é que dependendo da forma que você bota, ela pode, tipo assim, para um lado ela explode rápido para infinito, para o outro lado não, ela é um pouco mais lenta, então tem umas nuances assim que são interessantes assim de ir mais a fundo dessas funções de perda. Mas dada essa função de perda, a gente começa a entrar nos algoritmos de otimização, que nada mais são do que algoritmos já utilizados assim para modelos computacionais de forma geral. Aqui, por exemplo, na ilustração, aqui a gente tem três diferentes tipos
gradiente descendente, né? Só mostrando mais ou menos a diferença entre eles ali, né, de forma visual ali, mas eu queria mais era ilustrar de que você tem ali no ponto vermelho ali o ponto de mínimo, que seria o mínimo do seu erro, e você, a cada iteração, você usa esse algoritmo de otimização, esse algoritmo para achar o mínimo da função, e você vai se convergindo, o objetivo é convergir para um valor de mínimo. O ideal seria global, mas a gente sabe que global é meio que não só meio tópico, assim, mas também é meio. Muitas das vezes, quando a gente trabalha com um trabalho muito complexo, a gente não sabe exatamente, não tem como saber se a gente chegou num mínimo global, né? A gente assume que é um mínimo local. Mas. Então a gente a gente utiliza, por exemplo, um gradiente descendente, seja estocástico ou em batches, ou tem o Adam Optimizer também. Existem vários algoritmos, assim, cada um com uma nuance diferente que faz essa otimização. E como é que. E tá, beleza. E depois a gente tem esse algoritmo, como é que a gente atualiza os pesos? É o que a gente chama de backpropagation, que é quando a gente vai de trás para frente, quer dizer, no caso de frente para trás, né? Você vai da saída para a entrada atualizando os pesos. Eu tô falando isso de atualizando os pesos como se tipo, ter uma hierarquia assim, um de frente para outro, porque eu mostrei aqui que só tinha, na verdade, uma layer só, né? Uma camada só. Mas que é o que eu vou entrar agora, que é a magia da rede neural, ela, na verdade, acontece quando você estipula diversas camadas intermediárias. Porque você tem a camada de entrada, você tem a camada de saída, que eu mostrei, mas nada impede de você botar mais neurônios e você literalmente construir uma rede. E você faz alimentação. Só uma consideração aí para ajudar a didática, Bernardo. Hum. Essa bolinha aí seria dentro dela toda aquele neurônio que você mostrou lá atrás, não é isso? Isso. Então, o perceptron é um modelo de um neurônio só. Então, eu tenho em um neurônio ali eu vou ter um peso, eu vou ter o peso das entradas, de cada entrada, multiplicado pelo valor delas, e eu vou ter a função de ativação. O que acontece quando eu vou botar essas camadas intermediárias, eu repito o processo. Então, a cada neurônio, no caso aqui, por exemplo, nessa ilustração, eu tenho duas camadas intermediárias, onde na primeira eu tenho 4, na segunda eu tenho 3. Em cada neurônio desse, você pode até ver as setinhas. Eu vou ter um peso, cada setinha dessa é um peso. Dentro do neurônio, eu vou ter uma soma e uma função de ativação. Por isso que a função de ativação ela varia conforme o contexto, porque eu vou ter cada posição do neurônio eu vou ter uma função diferente. Aqui dentro, o neurônio só está processando as informações e fazendo toda a computação. O do neurônio de saída, ele vai me cuspir a saída. Então, eu preciso de uma relevância diferente, assim, ele vai cuspir o valor, fato, né? Então, eu preciso dar um tratamento diferente. Então, isso é o que a gente chama de multilayer perceptron, né? O perceptron multicamada. No entanto, isso ainda é uma rede que se fala de rede densa, uma rede comum, assim. No entanto, a gente pode adicionar camadas de convoluções, camadas de memória que fazem com que a gente trabalhe com codificadores, com redes convolucionais, que a gente entra no deep learning, que não é o escopo dessa apresentação, porque já é um assunto muito mais profundo, mas ela basicamente é uma extensão disso. Então, é você pegar vários neurônios e ir acoplando eles e fazer todo um emaranhado ali, que obviamente quanto mais complexo, mais demora a processar, e você tem um poder maior nas suas mãos, entendeu? Alguma pergunta quanto a essa parte teórica, para a gente ir para os códigos? Não, perfeito.
perfeito, Beleza. muito boa a apresentação. Eu vou passar agora para o código aqui. Eu fiz aqui o código aqui no Google. Eita, Olá. só dá um zoom aí, Bernardo, para sair melhor na gravação aí. Dá um no, isso. Vai lá no. Isso, beleza, show. Tá bom assim? Tá, beleza. O código aqui ele já está pronto. Só que eu vou explicando cada coisinha aqui. Por exemplo, aqui são as bibliotecas de. Eu estou fazendo em Python, né? Eu poderia fazer em R também, mas eu achei Python geralmente é a porta de entrada, digamos assim. Então, eu vou. Essas bibliotecas no PyPanda são de lidar com os dados, basicamente. Isso aqui é data visualização, né? O Matplotlib Seaborn. sklearn, onde que a gente vai pegar as coisas gerais de machine learning e as partes de redes neurais você no TensorFlow. O dataset que eu escolhi aqui é o Pronto, Living. agora só faz o seguinte, Bernardo. Eu vou, vocês todos aí que estão participando já rodaram o Google Colab e querem rodar porque ele pode copiar o código da célula e mandar para vocês. E vocês, enquanto ele faz aqui, vocês fazem aí no computador de vocês. Tem interesse? Sim, eu tenho também. Eu uso o VS Code. Aí, com esse, pelo que eu entendo, isso aí é um Jupyter, né? É Sim, um sim, é um jogo. notebook. Se você Pronto. puder me mandar, eu rodo aqui. Dá uma geral aí no Google Colab, Bernardo, explicando o que é a célula, o que. Ah, sim. Não, esse aqui, o Colab é basicamente uma forma de você fazer toda a sua programação é, no Python de uma forma em nuvem. Então, ela facilita alguns processos, algumas coisas assim. Então, eles usam o Jupyter, né, que é um notebook, em vez de você ter aquela forma normal, assim, aquela forma mais clássica, assim, digamos, de você programar, né? Você tem essas que são baseadas em células. Você tem as células aqui e você vai dividir o seu código em blocos. O interessante disso é que você consegue fazer um código que parece um relatório. Eu acho que essa é a principal vantagem de você fazer um código no Jupyter Notebook. Porque quando você quer fazer uma análise ou quer até apresentar, ele fica um pouco mais bonitinho, assim. Você consegue fazer algumas alterações, assim, do que você apresentar um monte de funções, pode ficar um pouco abstrato, sabe? Beleza. O código eu quer compartilhar agora para acompanhar ou compartilho no final da... Não, copia esse código aí dessa célula e vai mandando enquanto tu for passando as células e o pessoal vai. Depois a gente disponibiliza o código todo lá no site. Tá bom. Só compartilho depois, não. Não, homem. Não, Copia o código lá da célula, copia, tá. dá um Ctrl C e joga no chat aí. No chat? Beleza. E aí o pessoal, porque às vezes o cara vai fazer o que você fez e no computador do cara dá errado e no seu deu certo, aí ele já aproveita para tirar a dúvida. Tá bom. Joia, valeu. Beleza. Quando você copia assim, ele já vai com a formatação do Jupyter certinho? Sim. Vai, né? É um TXT. Quanto é normal, não tem É nenhuma... porque quando eu abro os Jupyters dentro por exemplo, um Notepad++, tem várias sintaxezinhas. Ah, é que esse aí tá mais... Tá mais. Tá. Não, mas veja bem. Sim, Explica aí, que velho. algumas modificaçõezinhas, né, que faz visuais, né? Esse aqui tá mais cru. Acho que talvez Code tem umas coisinhas assim Não, também. veja bem. Você tentou abrir, quem foi que falou? Eu Foi tô o copiando Ricardo? agora pra ver se vai. Aí vai, porque você está copiando e colando, jogando dentro da célula. Agora, por exemplo, se ele exportar o arquivo no formato IPy Notebook, que está lá o formatozinho, as últimas letras lá do arquivo, aí ele vai todo formatado, certo? É como se fosse um documento do Word. Não é um arquivo TXT ESC tipo com a extensão PY. Por isso que você não consegue abrir no Notepad. Nem um arquivo com essa extensão IPy-NB você consegue abrir no Notepad, porque ele já vai com todas essas formatações de célula, de texto, tudo bonitinho, né?
Agora o que ele está fazendo é só copiar aquele texto ali, aquele ESC e mandar para você. Aí você joga dentro da célula. Se ele, quando não terminar a explicação, o Bernardo vai exportar esse arquivo no formato notebook, certo? E aí você tem que fazer o upload no formato notebook. Talvez por isso aqui tenha dado essa confusão aí. Beleza. Beleza. Essa primeira parte aqui é simplesmente de carregar o dataset. Ele é um dataset que ele é basicamente um dataset bem simples, que ele pega 3 tipos de flores diferentes, baseados na pétala, no tamanho da pétala e da sépala. Ele tenta classificar qual flor que é. A gente vai olhar com mais calma o dataset aqui, mas primeiro, vamos lá. Primeiro, esse aqui é basicamente para ajeitar a base de dados aqui. A gente faz checar as dimensões, então eu tenho 150 amostras de flores e 5 características de cada uma. Aí vem o primeiro conceito aqui. Quando a gente está fazendo um algoritmo de machine learning, a gente quer prever alguma coisa, certo? A gente quer prever uma coisa baseada em algum dado que a gente não sabe o resultado. Então, para a gente ter uma forma de mensurar, da mesma forma que a gente tem um professor que aplica uma prova, e a prova ele não pode te mostrar o resultado da questão, porque você tem que fazer a prova para você saber se você acertou ou não, a gente tem também que ter tem que ter uma parte dos nossos dados que sirva para a gente testar, para ver se o nosso dado se o nosso modelo tá bem treinado. Só que o que acontece? Para ser justo, a gente faz essa separação no começo do teste, porque a gente quer meio que fingir que a gente não tem esses dados e usar eles no final para a gente ver o quanto o nosso algoritmo ele é capaz de generalizar para informação que ele nunca viu na vida. Então, o que acontece? Então, eu estou pegando 20% dos dados e eu estou fingindo que eu não tenho, que é o que a gente chama de dado de teste. E no final de tudo, eu vou usar ele para testar o meu algoritmo. Então, eu vou simplesmente pegar esses 80% que sobrou, eu vou usar para treino e para validação, que mais para frente a gente vai ver essa divisão e explicando com mais calma. Mas, basicamente, a validação vai ser como que eu vou avaliar o quanto meu modelo aprendeu. Então, o teste eu avalio o quanto ele é capaz de generalizar para informação que ele nunca viu, e a validação, o quanto que ele aprendeu. E a validação eu uso ali para lidar com os dados, mas o teste é uma informação que eu finjo que eu nunca vi. Que eu finjo que ela nunca existiu, eu só vou usar no final. Peraí. Esqueci de rodar isso aqui também. Então esse aqui, ele é um pedaço da nossa base de dados. Então você tem aqui as sépalas e as pétalas, né? E o que é só por uma questão de contexto, o que é uma sépala e uma pétala? Bem, a pétala acho que é o mais que todo mundo conhece, que é essa parte, não é bem a folha, mas enfim, é a pétala da flor, né? Essa pelezinha dela. E a sépala é a parte de baixo, né? Tipo, seria como se fosse a pétala de baixo. Provavelmente estou falando algum absurdo biológico, né? Porque eu não sou nenhum botânico, mas a fim de bem didático seria mais ou menos isso. Então, ele está medindo o tamanho dessa parte de cima e o tamanho da parte de baixo. Então, tem, tipo, a largura e comprimento, né? Então, ela tem... Então, são 3 diferentes. É a setosa, a versicolor e a virgínica. São 3 plantas diferentes que ele está tendo nessa base de dados.
a gente checa aqui para ver se não tem nenhum dado faltante, porque muitas vezes a gente pega base de dados que tem dados faltando. Essa parte inicial aqui seria para analisar os dados, ver qual é a natureza dos dados. Eu pensei até em falar mais sobre tinha me programado para falar mais sobre a estatística dos dados, mas por uma questão de tempo eu vou pular essa parte aqui, mas eu estou passando o código aqui, se quiser visualizar, com calma. Aqui também é a estatística estatística do não, peraí, acho que não foi. Não foi certo. A estatística da resposta é importante que ela seja mais ou menos a mesma coisa ali, então tá interessante. Da resposta que você chama da separação dos dados, né? Não, da resposta eu digo o target, é o valor que a gente está buscando, que no caso são as 3 plantas diferentes que a gente está querendo classificar. Então eu tenho quantos dados, quantas amostras de cada uma tem. Então você vê que eles estão mais ou menos ali perto de 40. Então a gente pode afirmar ali, sem muita perda de generalidade, que os dados são balanceados. Porque quando a gente tem, tipo assim, muito de uma amostra e pouco de outra, a gente tem um problema. Porque, tipo assim, se eu tenho, tá, 90% de virgínica e 10% das outras, eu poderia simplesmente só chutar virgínica e eu vou acertar 90% das vezes. Só que isso não significa que eu aprendi a diferenciar, entendeu? Agora, a preparação dos dados. Essa parte aqui, ela é importante, que é o seguinte. Não, peraí, faltou isso aqui. Ei, caramba. Quem estiver copiando aqui, antes quem estiver pegando os códigos, bota esse def1.copy primeiro, antes desse target, que eu mandei fora de ordem sem querer. Peço desculpas por isso. Tranquilo. Aqui, basicamente, o que acontece? Primeiro, se a gente for ver aqui no caso anterior, aqui, que eu vou subir um cadinho aqui, cadê? Aqui. As nossas informações estão em string, né? Estão em palavras, né? Cetosa, versicolor, virgínica. Só que se eu botar isso numa rede neural, não faz sentido, porque ele vai fazer 2 vezes versicolor. O que seria 2 vezes versicolor? Ele não sabe o que é isso. Então a gente tem uma prática que é o one hot encode. O que é isso? Então, por exemplo, aqui ele pegou em vez de ter, são as plantas, são cores, né? Ele, só um exemplo aqui bobo, mas supõe aqui que em vez de vermelho, verde e azul seja versicolor, e as outras duas lá que me fugiu o nome agora. Então o que acontece é o seguinte, ele basicamente vai pegar a informação que tem em uma coluna, vai transformar em 3, e nessas 3 colunas ele vai botar 1 na coluna que representa a classe dele e 0 nas outras. Então a primeira é uma coluna de vermelho, segunda de verde e a terceira de azul. Nesse caso aqui, de vermelho, verde e azul, né? Então o vermelho ele vai ser 1, 0, 0, que é vermelho, ele não é verde, não é azul. O verde, mesma coisa, só que ele vai ficar 0, 1, 0. E o azul vai ser 0, 0, 1. Então agora você transformou uma coluna que é string para 3 colunas, no caso que são 3 classes aqui, a gente também está trabalhando com 3 classes, então vai ser o mesmo caso, 3 colunas que são numéricas. Então se a gente for ver aqui como é que ficou, uma coluna cetosa, uma coluna versicola, uma coluna virgínica. Então essa aqui que é 1, 0, 0, ela é cetosa. A que é 0, 1, 0 é versicolo. Ok? Agora, a gente faz a parte da divisão de treino e validação, porque a gente tinha aqueles 80% que a gente está usando para analisar os dados, certo?
Só que a gente precisa dessa parte que a gente está usando para analisar os dados, separar uma para aprender e outra para verificar o quanto que a gente está aprendendo. Então, eu estou separando aqui 20%, 25% desses 80%, que no conjunto geral é como se eu estivesse separando 60%, 20% e 20%. Né? 20% para o teste, que foi aquele primeiro que a gente separou, 20% para validação e 60% para treinamento. Agora que aqui que vem a parte do machine learning aqui. Deixa eu rodar tudo enquanto eu explico aqui. Primeiro a gente vai separando aqui o que é dado e o que é o target, né? A label, né? O rótulo, né? Então o dado, aqui, ó, o dado são essas 4 colunas aqui, né? Da sépala e da pétala, e o rótulo são esses 3 aqui. Esses 3, cetosa, versicola e virgínica. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Eu estou separando essas 3 partes. E aqui eu estou inicializando a minha rede neural. Eu usei o input. O input vai ser o shape, né? O shape do meu dado de entrada, ou seja, no caso aqui são 4, né? Que são os 2 dados da pétala e 2 dados da sépala. E eu estou usando um output, uma camada de 3 neurônios na saída. Por que 3 neurônios? Porque a gente usou aquele hot encode. Então eu tenho uma classificação de 3 rótulos, 3 rótulos diferentes. Então, em vez de fazer 0 ou 1, que eu ia ter uma coisa só, eu vou fazer 0 e 1 3 vezes, que vai ser basicamente eu vou fazer a probabilidade de ser cada um. Por isso eu usei essa função de ativação softmax. Que essa softmax ela vai transformar minha saída do meu neurônio como se fala? Na probabilidade de ser cada um dos 3 casos. No caso aqui, depois que ele terminou de rodar aqui, esse aqui é o que ele treina, né? É o treino, então eu usei aqui a categórica, o cross entropy, que ele tem uma sutileza ali que pode ser que é melhor e tal, mas poderia usar outras aqui. E usei a Adam Optimizer. Estou medindo a acurácia, já que os dados são balanceados, e estou treinando em 200 iterações. Então, essa daqui é minha curva de acurácia de treino e de validação. Peraí, qual foi a última coisa que eu postei aqui? Botei aqui. Aí. Tá. Bernardo, uma dúvida. No eixo X aí, o que quer dizer época? É só uma coisa, eu botei eu vou copiar aqui, esse PLT Legends, que pode ignorar aqui. O que acontece é o seguinte, desculpa, eu posso estar falando meio corrido aqui, porque eu acho que eu estourei bastante o tempo aqui, eu tava tentando correr um bocado, mas obviamente pode perguntar à vontade. Então, peço desculpa se não ficou tão claro a minha explicação. Mas época... Tá bem claro, viu, Bernardo? Tá ótimo saber. Obrigado. O que acontece é o seguinte, a época, ela quantas vezes eu fiz aquele processo todo de fazer aquela conta que eu expliquei no slide, medir o erro e medir o erro, botar no meu algoritmo de otimização e atualizar os pesos. Então eu pedi para ele fazer isso 200 vezes. Então ele fez uma vez e mediu aqui o quanto que o meu treino
e minha validação fizeram de pontuação, entendeu? Fazendo uma analogia para programação dinâmica estocástica que é usada no New Wave, por exemplo, seria uma iteração da política, né? Seria basicamente isso. Cara, eu sinceramente eu não sei o que é isso. Então... É como se fosse uma iteração do algoritmo, mas ele chama de época porque, como tem N fases aí dentro, né? Exatamente. Exatamente, porque, tipo assim, dentro de cada camada... Tem várias iterações. Então, o cross-entropy são várias backpropagation lá, então é uma iteração do backpropagation quando você usa. Exatamente, uma iteração do backpropagation, porque o algoritmo de otimização que eu estou usando, o Adam, aqui, ele vai fazer várias iterações ali dentro. Então, cada época são esse conjunto de passos que eu estou fazendo. E eu estou fazendo isso 200 vezes. Sim, é importante citar também, Bernardo, acho que ajuda um pouco o entendimento, é que na época você apresentou todos os dados, né, do conjunto de treino. Né? E fez todos aqueles passos do algoritmo de otimização. Aí na próxima época você vai apresentar de novo todos os indivíduos lá, todos o conjunto de dados. Né? Isso. Também tem esse... Isso. Aí ele vai aprendendo a cada interação, que é o objetivo. Melhor valor lá no final, né? Isso. Você vai ver no finalzinho aqui, ó, ele tá tendo uma acurácia de treino aqui de 73%. Então, isso é o que a turma de inteligência artificial gosta de dizer que o computador aprendeu, né? Então você vê que é pura matemática, né? O computador continua fazendo o cálculo de 0 ou 1, né? Mas na verdade ele aprende, né? Então é o que o Bernardo está chamando aí de mágica, né? Isso aqui é interessante, né, Regiane? É exatamente isso. Então essas épocas, exatamente, o meu computador está sendo treinado, como se você estivesse treinando uma criança lá, penaliza ou premia e tal, o erro e o acerto, e aí você vai treinando o seu computador, né? Exato. Tá ótimo, obrigada. Agora a gente vai entrar no conceito de validação cruzada, porque uma questão meio complicada. Eu vou deixar rodando aqui, que esse aqui demora um pouquinho mais, enquanto eu vou explicando. Não vai demorar muito não, mas é só porque já dá o tempo de explicar. Imagina o seguinte, você vai fazer uma prova. Em vez de você for fazer uma prova, você é o professor que vai aplicar uma prova. Você quer saber se sua prova está no nível bom. Aí você aplica a prova para uma pessoa e essa pessoa gabarita a sua prova. Aí eu te pergunto, essa prova estava fácil ou a pessoa que estudou muito? Fica difícil saber. A mesma coisa se for ao contrário. A pessoa tirou 0. Tá, mas a prova está muito difícil ou a pessoa que não estudou nada? Então, é a mesma coisa. A gente tem esse mesmo problema com machine learning. O meu algoritmo deu certo, mas beleza, mas o meu algoritmo aprendeu de fato ou a parte que eu usei para treino é a melhor parte do dado? É a parte mais bem comportada, a parte que melhor representa? Então, a gente tem o conceito de validação cruzada, que é o seguinte, eu vou pegar meu dado de treino, que eu estava separando em treino e validação, ao invés de eu separar em treino e validação fixos, eu vou separar ele em K partes, nesse caso da ilustração, que são 5, né? Então, nesse caso aqui, está ilustrado como 5. Deixa eu compartilhar aqui essa parte aqui, porque a pessoa deixa, quem estiver fazendo junto, já deixa rodando também numa explicação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer várias iterações, onde eu vou separar o conjunto em K partes iguais, e em cada iteração, ou seja, em cada vez que eu rodar o código, um conjunto desse vai ser minha validação. Ou seja, eu vou treinar com uma parte e vou usar ela para testar meu treinamento. Aí depois eu vou pegar, na segunda iteração, eu vou pegar outra parte como validação e o resto como treino. Na terceira, outra, e vai assim até que todo o meu conjunto tenha sido usado como validação. Esse é o conceito de cross-validation, porque assim você vai ter uma noção maior de se sua base de dados ela tá meio que, se ela está te facilitando, a forma que você escolheu os seus dados ali, se ela está te facilitando ou se realmente seu algoritmo aprendeu. Então, no caso, eu usei um K valendo 3, ou seja, em vez de fazer 5 separações, eu fiz 3 separações. Ok? Então, vendo aqui, então, já que eu fiz 3 separações, eu vou ter 3 resultados de acurácia.
Estou tendo 3 resultados de acurácia, eu tenho que a média desses valores deu 66,67% e o desvio padrão de 0,02%. A acurácia, como eu falei, o foco aqui não é ser um algoritmo hipertreinado e bom, assim, mas o desvio padrão é interessante de ver que ele deu muito baixo. O que significa? Significa que a minha base de dados, ela não é muito... Ela não tem uma oscilação, assim, a ponto de se eu pegar partes diferentes de treino, para treino e outras para teste, ele pode me influenciar e enviesar o meu algoritmo. Se ele tivesse com variação muito alta, um desvio padrão muito alto, isso seria claro, essa realidade. Deixa eu copiar isso aqui. Agora, a gente vai chegar para a parte final, que é pegar aqueles 20% que a gente separou no final e ajeitar ele, fazer toda aquela preparação que a gente fez para a gente pegar o algoritmo que a gente desenvolveu e testar nesses últimos 20%. Por quê? Porque esses últimos 20%, ele é uma informação que a gente não viu na base de dados, assim, na nossa análise toda. Então, quando a gente roda isso daqui, ele tá tendo o nosso teste de generalização, ou seja, um teste para ver como que o algoritmo vai sair quando ele pegar os dados de produção, de fato, e não os dados que a gente está usando no ambiente de teste. E é isso. A acurácia deu um pouco maior do que na validação ali, o que geralmente não é o que acontece, mas acredito que a ideia é que como você pega informações que você não viu antes, você vai perder desempenho, mas como nossa base de dados só tem 120 amostras, entra naquele lance que eu falei, de você pegar informações que meio que te favoreceram na sua separação ali. Então, tem esse score aqui, mas tipo assim, num caso real, ele vai ser menor do que no seu ambiente nessa parte de validação. Sim, e qual foi a estrutura? Volta lá, que eu não me lembro mais, Bernardo, que você falou que da rede neural que você montou foram 2 camadas escondidas. Não, foi só um perceptron. Ah, foi só Perceptron, ó, tá vendo? Eu pensei que tinha sido. Eu passei Não. batido aí nesse. Aqui, ó. Já tem a camada de saída aqui, que são 3 camadas. Que como eu fiz o OneHot Encode, eu tive que botar 3 ali. Ah, entendi. Beleza, entendi. Show. É isso. Alguma pergunta? Parabéns, viu? Parabéns. Você encontrou, eu acho que um bom equilíbrio aí, viu? Para 1 hora. Trouxe um bocado de coisa legal e não foi muito superficial, né? Show de bola, cara. Parabéns. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bernardo, depois tu disponibiliza aí o Jupyter Notebook aí. Uhum. Faz uma exportação que a gente bota lá também. E aí, quem quiser, depois pode entrar em contato, né, Bernardo? Uhum. Se você quiser, eu te mando o link para você botar no site. Sim, já do Google Colab direto, né? Uhum, Tá, pode ser, show. Show. Vai ser e eu peço desculpa por eu ter estourado o tempo. Eu acho que eu posso ter calculado mal. Foi bem legal, cara. Foi bem legal. Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo. Depois ganhar bem, bem. Sim, professor Roberto, diga aí. Você levantou a mão. Sim. Parabéns, Bernardo. Muito interessante, muito bom, assim, o uso do tempo, como o próprio Sodré comentou, e o nível também bem calculado. Muito interessante toda a apresentação. Eu tenho uma pergunta que ela foge um pouquinho do escopo do que você apresentou, mas eu fiquei curioso e queria perguntar a sua opinião a respeito. Você usou lá o Scikit-learn para fazer a separação, né,
do conjunto de treinamento? E por que você não usou as próprias ferramentas do Scikit-Learn para fazer, como ele tem também o Perceptron, e dentro do Scikit, né? E você preferiu usar o Keras. Você saberia aí, explicar as diferenças, assim, para usar uma ou outra ferramenta? Acontece que o Scikit-Learn ele é uma biblioteca mais generalista, digamos assim. Então ali você não vai encontrar só coisas de rede neural, você vai encontrar algoritmos de árvore de decisão, entre diversos outros algoritmos ali que você utilizaria na sua trajetória ali para machine learning. Acontece que o Keras ali, Keras e TensorFlow, eles estão meio que especializados ali para rede neural. E como você mesmo falou, eu poderia fazer com um modelo de Perceptron que tem no Scikit-Learn. Só que, por que eu fiz ali no TensorFlow? Porque se eu precisasse fazer alguma alteração no algoritmo, ele quisesse fazer um modelo mais complexo, dependendo da complexidade que eu fosse acrescentar, o Scikit-Learn não ia ter ferramenta para isso. Porque o Scikit-Learn, como eu falei, ele é mais generalista, assim, ele não é focado tanto em rede neural. Quando você vai para o Keras ou para o TensorFlow, você tem uma gama de ferramentas muito maior para lidar. Sim, aproveitando também para o pessoal que não conhece, acho que o comentário do professor Roberto foi interessante, né? Para quem está começando, talvez eu recomendaria rodar sua rede neural com Scikit-Learn também, né? Como Bernardo falou, né? O TensorFlow e o Keras para a turma mais avançada, para a turma do Deep Learning mesmo, base de dados de milhões de gigas e tal, aí vai ter que rodar em computador na nuvem, processamento paralelo já é muito mais profissional, né, como o Bernardo falou. Mas como o professor Roberto lembrou, o Scikit-Learn resolve os problemas também do mundo real e tem suas redes neurais. E eu acho mais didático, mas aí fica o gosto do freguês. Foi bom que o Bernardo trouxe também uma visão aí do Keras, né, e do TensorFlow. Eu acho que fica tipo assim, depende de onde você quer explorar um caso, assim, porque, como você falou, se a pessoa quer muito desenvolver a parte de redes neurais, TensorFlow ali vai ser legal, assim, a pessoa já começar mesmo fazendo coisas bem básicas no TensorFlow. Mas se ela quer aprender e testar outros algoritmos que não são redes neurais, querer botar um Random Forest, um XGBoost, alguma coisa assim, assim que eu acho que SVM. Apesar de que SVM, teoricamente, é uma rede neural, mas tem um algoritmo próprio de SVM ali no Scikit-Learn, então aí a pessoa vai fazer pelo Scikit-Learn e compensa mais também. Perfeito. Agora, aproveitando os nossos minutos finais aí, Bernardo, assim, um livro que você recomendaria que fosse também, que tivesse esse equilíbrio que você teve na sua apresentação, que não fosse nem muito basicão, nem muito matemática avançada, mas que o pessoal pudesse pegar e ir fazendo devagarzinho e tal. Você tem alguma sugestão de algum livro que você gosta? Tem um. Eu tava com um na cabeça, mas você falou assim, não que seja mais equilibrado, eu falei, não, esse é muito matemática. E tem um outro também que é muito teórico, mas eu pensei em um que ele é bem legal, que se chama. Eu não me lembro quem é o autor, deixa eu procurar aqui. Compartilha aí na tela aí pra gente deixar gravado aqui, que o pessoal já vê a imagem do livro, já ajuda. É o Data Science para Negócios. Ele, apesar de ter esse nome parece que ele é um livro mais assim, meio. econômico, né? Mas ele não, ele é mais assim, introdução a machine learning, assim, sabe? Então ele vai falar sobre as funções de perda, funções de custo, né? Sim, dê um zoom aí para poder sair no vídeo. Tá. Então ele vai. Aqui, ó. Legal. Esse eu não conhecia, não. Então ele vai explicar, assim, ele vai contar até alguns casos, assim, onde data science e machine learning foram utilizados, assim, no mundo real, assim, que trouxeram algum resultado legal. E ele vai te explicar, assim, dá uma introdução de machine learning, assim, bem legal, assim. Joia, joia. Vou até dar uma olhada nesse. Esse eu nunca trabalhei com ele, não. Show. Tá vendo? Boa sugestão.
Boa sugestão. Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, tirar alguma dúvida, aproveitar aí o tempo do Bernardo? Obrigado, viu, Bernardo? Hoje Não, teve um um bom prazer. quórum. Não, tranquilo. Então, pessoal, só para terminar, a gente precisa votar aí a data da próxima reunião. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu parar a gravação. Parar a gravação aqui.